Nesses últimos programas eu tenho falado sobre a oração do Pai Nosso e me sinto, confesso a você, especialmente grato a Deus por esse privilégio, por poder falar sobre o cristianismo, exaltar a beleza do Evangelho e tratar de um tema central na vida humana, a relação sua e minha com aquele que nos criou. E isso do ponto de vista do que Cristo ensinou. Então, nós já tratamos dos seguintes itens da oração do Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. No verso 3, o Senhor Jesus apresenta um outro elemento dessa vida de oração. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Porque essa pessoa é encontrada pedindo pelo pão. Observe que ela está pedindo por algo que representa para a sua vida a satisfação de uma necessidade, não de um desejo, apenas. Nós não podemos confundir desejo com necessidade. A promessa é que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai nos conceder aquilo que é necessário para que cumpramos o nosso chamado na história, seja como pais, seja através do exercício da nossa atividade profissional, seja através também da utilização dos dons que ele nos concedeu para a edificação do seu reino na face da terra. Então eu oro pelo pão porque eu quero viver. Eu oro pelo pão porque, em razão dele ser quem ele é, do que ele representa para mim, é meu desejo ter energia a fim de dedicar a totalidade da minha vida para a revelação da sua beleza, a fim de que, mediante o contato comigo, pessoas sintam por ele o fascínio que me assoma, o fascínio que marca essa minha relação com aquele que me criou e que, por pura graça, me salvou através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. É interessante que está na primeira pessoa do plural. Ele pensa no suprimento dessa necessidade básica no planeta. Ele pede para que Deus intervenha, não permitindo que seres humanos passem por um sofrimento dessa natureza. Desejar o pão e não ter como obtê-lo. Então, é uma oração que expressa uma profunda confiança no governo providencial de Deus. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Senhor, o que eu quero, veja só, ele não está pedindo riqueza, ele não está pedindo uma caderneta de poupança. Embora não haja nenhum problema em você amealhar recursos a fim de se proteger das adversidades da vida, a fim de garantir segurança para você e para os seus familiares. A Bíblia não condena isso. A Bíblia não condena o uso da inteligência, a prudência, o bom senso. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: Senhor, é mais ou menos o que Paulo fala, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, tudo que eu quero é o suprimento das minhas necessidades básicas, mas veja só, Senhor, a fim de que eu possa servi-lo, cumprir o meu chamado na história. Isso revela uma profunda consciência do governo providencial de Deus, de um Deus que atua na história, de um Deus que intervém. Eu me lembro como que essa lição me foi ensinada de uma forma profunda, da qual eu jamais vou me esquecer. Eu estava numa praia, quando de repente surgiu na minha frente um pardal. Eu nunca vi essa cena, sabe? Até então nunca havia visto uma cena como essa, e nem depois. Um pardal que não tinha uma das patas, uma das pernas. Então eu vi andando na areia, saltitando apenas em uma das suas pernas. E ali, comendo, sabe? E voando, vivendo. Bom, não quero dar uma de místico. Alguns poderiam dizer que eu, naquele momento, tive um insight, pensei bem. Outros poderiam falar que Deus conversou comigo. Eu acho que Deus falou comigo e que eu pensei bem. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, quando eu vi aquele pardal de uma só perna, tendo suas necessidades básicas supridas por Deus, porque a Bíblia diz que Deus cuida dos pardais,
eles não constroem celeiros, eles não guardam celeiros, contudo, o nosso Pai sustenta cada pássaro. E naquele momento, eu acredito que eu ouvi Deus falando comigo, meu servo, se eu cuido desse pardal, só tem uma patinha, só tem uma perna, eu posso cuidar de ti também. Descansa no meu amor, confia em mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Por isso que o rei Davi também disse, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. E nós lançamos diante de nós essa ansiedade que alvoroça a mente, que nos impede de viver, quando, em fé confiante, nós apresentamos a Deus essa oração. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia.